Pois bem, então, né? Configuramos aqui o nosso VPN V4, está funcionando, uma configuração simples, não tem muito mistério. Há algumas miudezas ali por baixo, confesso. Alguns cenários de L3GPN, principalmente as complexas, onde um site participa de múltiplas VPNs e há uma customização de troca de informações, mecanismos de prevenção de loop, tais como o site de origem, que é uma community estendida e tal, mas vou deixar isso de fora, né? Demonstrei a configuração de uma L3GPN simples, que é o suficiente para você entender um pouco melhor desse tipo de solução. Nesse vídeo agora, testes de conectividade, pingar de um site para outro e verificar algumas das estruturas que o BGP manda, troca na verdade entre si nos roteadores com o cliente e também nos roteadores no seu backbone. Dá uma conferida aí, se curtiu, compartilhe com a comunidade. Um grande abraço. Bom, uma vez que nós já temos aqui as seções BGP na relação PSE entre o AS6500, cliente 1, site B, e o AS200, obviamente aqui no router 4, e também a seção EBGP na relação PSE envolvendo o router 1 do AS200 e o cliente 1, site A. E que nós já temos a seção de VPN entre os PEs através da seção IBGP, que eles mantêm, obviamente, para várias famílias de endereços, uma delas é a VPN V4 aqui, tá? Então, uma vez que nós temos isso, o que nós temos que fazer é justamente gerar os anúncios, né, que ficou pendente. Então, eu vou criar uma rede em cada site para simular uma rede interna, tanto no site A quanto aqui no site B. Por exemplo, indo no site A, vamos entrar aqui, vamos criar uma interface qualquer para simular uma rede interna. 10.65.1.1. 1/24. Bota a descrição aqui, rede interna. Perfeito. Show interface description. Você vai ver lá. Então temos a rede interna. Próximo passo, já que nós temos essa rota diretamente conectada, aqui a 10.65.10/24, podemos gerar um anúncio pelo BGP. mask. Perfeito? Próximo passo, fazer o mesmo aqui no site 2. Só que aqui vai ser 2.1. E anunciar essa rede no BGP. Então temos lá, né, o anúncio sendo gerado aqui, pelo menos na configuração, claro, né? E aqui a mesma coisa. O anúncio sendo gerado. Bom, isso tem que ser confirmado na tabela BGP. Então tem lá 10.65.0/24 local, né, o próprio router gerando. E indo aqui agora no router 2, do site 2 lá, né? Mesma coisa. 10.65.20/24 next hop. Mas nota que eu ainda não tenho um site de uma rota para outra. Eu não tenho rotas de um site para outro. O site B só tem a rota que é local dele, desse AS, no site B, obviamente, e o mesmo com relação ao primeiro site. Então está faltando uma coisa. Vamos ver assim, eu estou anunciando essa rede para o router 1 do AS200. A gente pode fazer um teste aqui. Show IP BGP Neighbor Advertise Routes. Sim, está sendo anunciado. O mesmo com relação aqui. Né? Vamos verificar se o site B do cliente 1 está passando por router 4. Sim, está passando. Então o router 4 tem que ter essa rota. Né? Primeiro vamos lá no router 1, ver se ele tem a rota do site lá, do primeiro site, site A. Essa rota não fica na tabela BGP da global, da VRF Default, porque não há essa vizinhança sendo fechada por ali, e sim dentro de uma VRF separada. Então, show IP BGP VRF, o nome dela, cliente 1, site A, aí eu posso fazer isso aqui. Ops. Aí não vai funcionar, né?
VPN V4, my bad. Pronto. Então tá aqui. Então, no meu show IPBGP, rotas VPN V4 na VRF, cliente 1, site A, tem uma vizinhança assim, ó. IPv4 Unicast essa seção, tá? Não é VPN V4 não. Pode ver aqui, ó. Cliente 1, site A, established, fechou só IPv4. O VPN V4 é somente dentro do AS200, entre os PEs, router 1 e router 4, perfeito? Mas tem exceção. Vamos ver a tabela BGP então. Então, o router 1 do AS200 tem a rota via eBGP com site A, perfeitamente. E tem via router 4, que é o next hop, a rota para o site B, através de uma seção IBGP. Tá? Se formos no router 4, o router 4 aqui, faltou o B, né? Pronto. Mesma coisa, a rota do site B via o site B e a rota por IBGP referente à rede interna do site A pelo router 1. Mas por que o router, por exemplo, do site B não tem a tabela, a rota na tabela BGP? O prefixo não está lá. Por quê? Vamos ver se o router 4 está repassando. Né? Vamos lá de novo no router 4. Show IP BGP VRF cliente 1 site B neighbor. Botar neighbor aqui 65.65.22. Então a sessão está estabelecida, tá? E tudo mais. E vamos ver se está acontecendo os anúncios ali, obviamente. Ou seja, de fato, o router 4 do AS200, né, está mandando aquela rota que veio do site A, vinda do router 1, obviamente. Está aqui o route distinguisher e tudo mais. Podemos até ver a rota especificamente, né, naquela VRF. Então, o comando é muito grande aqui, vou usar o backspace. Eu vou ver a tabela BGP dessa VRF, mais precisamente esse prefixo aqui. E que te sabe, o prefixo aqui essa é a rota IPv4, site A. Está aqui o endereço VPN V4, ou seja, o route distinguisher de 64 bits é colocado na frente do endereço IPv4, tornando todo o endereço um endereço VPN V4 único. Perfeito, na tabela clientes 1, site B, vinda do router 1, AS de origem 65000 e etc e tal. Tá? E aqui a community estendida route target, que vai denotar a participação de VPN, porque note que para essa VRF, o router 4 importa quaisquer rotas VPN V4 que contiverem esse route target. Isso foi feito lá na configuração da nossa VRF. Tá? Nota que ele importa aqui. E nós vimos que o router 4 está de fato passando essa rota lá para o site B do cliente do AS65000. No entanto, no site do cliente não há rota. Por que não haverá rota? Então vamos resolver logo esse problema e ir direto ao assunto aqui. Vou fazer um debug rápido do BGP e dos updates de BGP. E vamos aqui no site 1 derrubar aquela rota para encerrar o anúncio dela. Não é 00, é loopback. Tá, vamos deixar essa rota aqui. Ele deu o comando de withdraw, mas ele não tinha a rota, né? Mas vamos lá no site 1 e vamos refazer, vamos reabilitar a interface para ver por que o router do outro site não recebe a rota. Vai levar alguns segundos para aparecer aí, mas aparecerá. Demora mesmo. Demora. Enquanto ele está trazendo aqui o que eu estou pedindo, vamos ver se... Ó, ele está passando sim, tá? Então, voltando lá para o site B do cliente 1, o que te vê, ó? Recebeu, vindo do router 4 do AS200, recebeu um update com uma série de atributos, next hop, origem, né, e tudo mais. E o ASPath, ó,
originado no 65000, passou pelo AS200. Tem lá as communities e tudo mais. E o que ele fala aqui, ó? Que vindo do router 4 do AS200, esse update sobre essa rede IPv4 aqui, que é o site A, esse update foi rejeitado pelo router 2 do AS200. Por quê? Porque o atributo ASPF contém o próprio AS desse roteador aqui. Você vai ver o AS é 65000, é originado aqui dentro. Qual que é meu sistema autônomo? Tá? Então eu estou dentro desse AS aqui. Estou dentro por exemplo, eu fechando os meus vizinhos BGP aqui. Tá? Você nota o seguinte, que esse roteador ele está no 6500, no router 200, que é o router 4, mas o próprio router 2 ele está no AS 65000. Por isso que ele está rejeitando, porque ele vê no atributo ASPF da rota recebida o seu próprio AS listado. Tá? Aqui, ó. Isso que está acontecendo. O router 1, né? O que o router 1 acaba fazendo aqui? Ele tem uma rede que é aquela 10.65.1.0/24. Ele anuncia para cá, ele inclui o AS 65000, né? Naquele anúncio, no atributo ASPF. Via IBGP a rota chega até o router 4, por IBGP nenhum atributo é modificado, exceto o next hop para a loopback do próprio router 1. E o router 4, naquela VRF, quando ele repassa para cá, o que ele faz? Na lista de AS ele mantém, ele inclui o AS dele, que é 200, ele coloca à esquerda, e à direita tem lá o 65000. Esse número aqui fala que a rota foi originada nesse AS. Não importa em que local da lista de AS apareça o próprio AS do site B. Mas aqui que esse é o problema, ele vai recusar aquela rota porque ele vai ver na lista de AS do atributo ASPF da rota recebida, ele vê o seu próprio AS listado e ele considera aquilo ali loop. Mas sabemos que não é um loop. Então vamos consertar essa solução. Tem duas formas de fazer isso. A forma número 1, na configuração do CPE aqui, eu vou fazer uma allow AS in. Eu vou permitir recebimento de rotas que contêm o AS desse site, desde que não mais do que 2 vezes. Assim a gente consegue, se houver um loop, limitar o diâmetro desse loop. Então, na configuração BGP, muito simples. É uma solução que o cliente mesmo implementa. Para aquela sessão com o router 4, a gente coloca um allow AS in. Quantas ocorrências do AS 65000 pode entrar? 2. Tá? Então aqui, quando eu dei um Enter, ele já fez um Route Refresh Request. É uma facilidade, né? Porque muitos conhecem. Ele fez uma requisição de Route Refresh e o router 4 reenviou a tabela BGP dele. E finalmente esse roteador recebe do router 4 um update, etc, 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 tal, com essa lista de AS e está aqui o prefixo sendo aceito. Tá? Então o prefixo do site A está sendo aceito. Vou tirar o debug do BGP aqui e dar uma olhada na tabela BGP. Agora o router 2 do site B do cliente 1 tem a rota, né? Essa aqui é a rota local que ele gera, essa aqui é a rota lá do outro site, vindo do AS 65000, que é ele mesmo, mas ele permitiu uma exceção aqui, até 2 ocorrências disso, e passando pelo AS 200. A outra solução que eu vou fazer vai ser no PE. O PE vai fazer um override do ASPF 65000 para o AS 200. É uma configuração que a operadora faz e não o cliente. São 2 cenários, os 2 funcionam. Tá? Eu não vou entrar em detalhes de prós e contras aqui não, mas ambas soluções funcionam. Então, indo no router 1, indo no roteador 1, mais precisamente para aquela família de endereço, lá, router BGP 200, a gente vai naquela configuração de BGP com a VRF do cliente, e para aquele vizinho, a gente vai trocar, né, override. Posso manter ou não o split horizon durante o override, enfim, não vou perder tempo com isso não. Mas agora a configuração do BGP prevê o seguinte: toda rota que o router 1 receber, por exemplo, do router 4 e for repassar para o site A desse cliente, se na lista de AS dessas rotas contiver o AS do cliente, ele vai substituir pelo AS 200. Então o router 1 nesse momento já deve ter a rota lá dentro. Ainda não, né? Então vamos fazer um refresh aqui.
águas passadas não movem moinhos. Então vamos fazer um refresh para ele receber a rota e agora tá legal. Então nota o seguinte, ó, a rota do site B, a via 6565.1, que é o router 1 do AS200, a lista de AS 200, 200. Na verdade era originalmente 65000 e 200. Mas graças ao AS Override que o router 1 do AS200 está fazendo, ele troca a 65000 por 200. Então, ele aceita a rota. Nesse exato momento, qual caminho que esse roteador pegaria para se comunicar com 10.65.2.1? Desculpa, IP de origem, ele mesmo, né, a loopback dele aqui, que simula a rede interna, e IP de destino, aquela rede interna lá do outro site. Ou seja, botar exec route, né? Faltou botar esse parâmetro aqui. Exec route, esse IP de origem aqui, então esse é o IP de origem da rede interna desse site, com destino à rede interna do outro site, tá? E origem, destino via Ethernet 0/3, router 1. Perfeito. Vamos fazer um teste de conectividade, então. A gente vai pingar lá 10.65.2.1, usando como IP de origem a rede interninha desse site aqui. Aí está funcionando. Está funcionando. Podemos usar um trace route também. Então, trace route 10.65.2.1. Usando como IP de origem o IP que estiver definido na loopback 1. Lembrando que na loopback 1 é o 10.65.1.1. Vou esperar ele terminar aqui. Eu não devo ter desabilitado a consulta de DNS. Então, para acelerar isso aqui, botar um no IP domain lookup aqui, deve acelerar o teste. Então, encaminhou para o router 1 dentro da VRF lá no router 1, porque esse router não sabe nada de VRF e tudo mais, né? O PE lá, o router 1 do AS200, depois ele encaminha para 10.0.0 meia dúzia na rede interna do provedor pelo MPLS. O meia dúzia ele mandou para cá, né, o pacote, tá? Depois ele mandou para cá aqui, para o router 3. Então o caminho percorreu aqui o router 3. O router 3 entregou aqui para o router 4, o IP 14. O próximo salto foi daqui indo para cá, tá? E ultimamente chegando na rede interna. Então a comunicação está funcionando entre os dois sites, tá? Aprovado aí. Então essa é a demonstração do VPN V4. Note o seguinte, qual que é o apelo aqui da solução? Novamente, nós temos um backbone inteiro, que é o AS200, funcionando apenas com IPv4. Mas esse backbone viabiliza o quê? Primeiro, transporte e trânsito de IPv4 unicast, transporte e trânsito de IPv6 unicast, né, sobre uma arquitetura 6PE, porque não há endereço IPv6 aqui dentro, conforme já demonstrado, e agora o VPN V4 para L3GPN por MPLS. Então são, né, e tem um aditivo aqui, o router 3 e o router 2, que seriam roteadores de backbone, eles não estão rodando BGP, né? Além de todo o AS200 não ter o IPv6 unicast rodando, também não há BGP nem para IPv4, nem para IPv6, nem para VPN V4, nem para nada. É um core completamente isento de BGP. Então, um cenário bem interessante. Então, o que nós demonstramos aqui até o prezado momento? O BGP Free Core, fizemos o IPv4 unicast trânsito, obviamente, fizemos a demonstração da solução 6PE, tá? Aí a solução VPN V4, que não está nem listada ali nesse texto aqui, mas tem o VPN V4 demonstrado, e o próximo passo será a demonstração do 6GPE. Tá? Então,